Bom, e o que mais que foi falado aí? Quais são os depoimentos importantes de hoje? Há uma expectativa também em relação ao ex-vice-presidente, né, o Matheus? Sim. Sim, pois é, essa manhã foram poucas testemunhas, porque o Alexandre Ramagem, o ex-diretor da ABIN, desistiu de várias testemunhas, então a audiência da parte da manhã foram curtas, assim, teve só esse amigo aí do Braga Neto, e agora à tarde é que devem ter os depoimentos mais importantes do dia, né, que é a previsão justamente do Mourão agora a partir das 14 horas, o ex-vice-presidente, que ele foi chamado como testemunha do Augusto Heleno. E também está previsto mais tarde do depoimento do comandante atual da Marinha, o Olsen, né, o Marcos Sampaio Olsen, desculpa a confusão, e tem ainda até o Aldo Rebelo, que foi um ex-ministro da Dilma, até foi chamado também como testemunho. Então, assim, a tarde promete grandes emoções. E só retomando um pouco, em relação ao comandante da Marinha, ele chegou a sinalizar para o Supremo, ele argumentou lá para o Supremo, para o ministro Moraes, que ele não tinha interesse em participar da audiência, pediu para ser dispensado. E a defesa do Almir Garnier, né, que foi quem chamou ele, né, que lembramos que o Almir Garnier é uma figura-chave nessa denúncia, pois era o comandante da Marinha na época, lá em 2022, e era quem teria dado apoio, né, teria colocado as tropas à disposição para o Bolsonaro. E a defesa dele insistiu em ouvir o Olsen. E aí o próprio Moraes, né, ontem, por volta de ontem à noite, assim, já mais no fim do dia, ele manteve o depoimento do Olsen, falou, olha, ele não quer depor, mas na época o Olsen já exercia um cargo alto na Marinha, ele exercia umas funções importantes, e o Moraes entendeu que realmente ele precisa depor, porque ele pode ajudar a esclarecer os fatos que ocorreram aquele ano. Então vai ser um depoimento que tem uma grande expectativa, né? Por que o comandante da Marinha não queria falar, sendo que ele estava ali num papel, ele exercia um comando já naquela época. Se não me engano, era o comando de operações navais, que era uma parte muito importante da Marinha, né? Uma das áreas muito importantes da Marinha. Então, assim, ele não queria falar, o Moraes falou, não, você tem que falar, porque você teve condições de testemunhar fatos importantes naquela época. Então, a grande expectativa do dia, além do Mourão, claro, né, que era o vice-presidente, a gente sabe que ele foi um personagem próximo ali do Bolsonaro, depois se afastou, mas um personagem que é muito presente também no meio militar e certamente deveria saber de muita coisa, né? Vamos aguardar. Que horas está marcado esse depoimento? A sessão começa a partir das 14 horas, né? Tá. Lembrando que é aquela sessão que não pode transmitir tudo, ficam os jornalistas acompanhando e vamos ver como que vai ser conduzido isso, né? O Moraes que vai conduzir tudo. Você tem os nossos olhos aí, entendeu, ô Matheus? A gente está contigo, Sim, todo o sim. apoio a você. Pega tudo, cada olhar, cada levantada de sobrancelha, que é isso que a gente gosta. Todos os Pode deixar. bastidores. E ele tá fazendo isso, gente. Acompanhe o Matheus Coutinho na nossa página do UOL, todos os detalhes. Hoje mesmo, esse vôlei aí de praia, ele colocou logo cedinho que ele captou isso aí dentro do depoimento. O que foi, Josias? Falou alguma coisa, não? O Bolsonaro está acompanhando quase tudo, né, Matheus? Isso é uma coisa que tem chamado a atenção. O Bolsonaro tem entrado nas audiências para acompanhar também. Ele fica lá na salinha? Não, o que acontece? É uma por videoconferência, né? Todas as audiências são virtuais, fica o Moraes no Supremo, na sala de audiências do Supremo, ele conduz, chama, né? Abre a audiência, ficam os advogados e as partes. E até então o Bolsonaro tem acompanhado. Ele entra também da câmera dele, não sei exatamente se ele estava em Brasília ainda, provavelmente sim, mas é isso, todos podem acompanhar. Até inclusive. E ele deixa a câmera aberta? Ele deixa. Aqui já vem o pessoal tudo curioso. Ele deixa a câmera aberta? No primeiro dia ele deixou a câmera aberta, que foi até, no primeiro dia, segunda-feira, né, que foi até a primeira audiência ali, e foi curioso até porque estavam ele, né, com a câmera dele aberta, e o Braga Neto, lá do Rio de Janeiro, onde ele está detido, mas o Braga Neto também pode participar, acompanhar as audiências, porque lembrando, né, são todos réus, todos têm direito de acompanhar todas as audiências, ver o que está sendo dito, e eles deixam a câmera aberta. E na de hoje, especificamente, o que acontece? A Câmara do Supremo estava focada só em quem estava falando, então não dava para ver os outros participantes na de hoje. Mas ontem a gente confirmou que o Bolsonaro estava e na de segunda também. Então, assim, cada dia tem suas emoções, sabe? Nossa. O próprio Supremo tem evitado botar aquela tela geral que mostra todo mundo, mas a gente consegue confirmar, e até que outros ministros participam também, né? Nessa semana, o próprio Luiz Fux chegou a fazer perguntas a uma das testemunhas ontem,
e na audiência de segunda estavam ele, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, também todos da primeira turma, também acompanharam a audiência, porque eles foram até, foi um convite que o Moraes fez a eles, né? Que não é uma coisa muito comum os ministros participarem desse tipo de audiência nas ações penais do Supremo, mas neste caso específico eles têm comparecido em algumas, o que é interessante, assim, né? Chama bem a atenção. É isso. Tá aí. Matheus, obrigada por trazer os bastidores pra gente. Um beijo, bom trabalho. Até mais tarde. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá. A Mônica também tá acompanhando isso. O fato de Bolsonaro assistir, né? É curioso, né, Mônica? Curiosíssimo. Ela tá falando com uma fonte ali, Tá ó. falhando aqui. Tá me ouvindo ou não? Não, tá falhando um pouquinho O áudio. Tô te ouvindo. O áudio. Você ficou... Alô? Tá me ouvindo agora, Mônica? Tá bem agora? Tô te ouvindo. Fala aí pra gente desses depoimentos. Tô te ouvindo, tá ouvindo. Fala pra gente desses depoimentos, Mônica, a expectativa também, como que Bolsonaro tá reagindo, né? Nessa semana foram trocas importantes ali dos militares, hein? Pois é, o Fabiola, bom, lógico, né? Os bolsonaristas estão dando muito peso para o depoimento do comandante do Exército, que na visão deles aliviou para o Bolsonaro, e então não estão dando a menor importância para o depoimento do comandante da Aeronáutica, que foi para cima do Bolsonaro, dizendo que teve sim essa proposta de golpe no Brasil. Eles dizem que não tem prova. Mas para hoje, o Fabiola, eu acho que a expectativa é que o general Mourão diga, é uma testemunha de defesa para o Braga Neto, diga que nunca viu o Braga Neto se envolver em conspirações golpistas. Esse é a principal expectativa sobre o depoimento dele. E do Aldo Rebelo, é que ele volte a dizer, como ele já disse em entrevistas, que ele acha que ele foi ministro da Defesa também, que ele acha que o 8 de janeiro foi um mero ato de vandalismo. Ele compara o ato do 8 com protestos, né, de motociclistas aqui, de entregadores de iFood, etc., que picharam a estátua do Borba Gato em São Paulo. Ele fala, o vândalo não tem ideologia, um progressista protestou contra o Borba Gato e não aconteceu nada, e o outro que protestou em Brasília tem 18 anos de prisão. Claro que são situações, quer dizer, ele compara situações, na minha visão, totalmente distintas, né? Porque você não está, o 8 de janeiro ele não está sendo julgado apenas, não foi um grupo que foi lá para depredar o patrimônio público, né? Era um grupo enorme e existia todo um contexto que está sendo investigado pela Polícia Federal, um contexto que incluiu reuniões do Bolsonaro com o comando das Forças Armadas, minuta golpista, mobilização de tropas dos kits pretos, ameaças à vida do próprio ministro Alexandre de Moraes, quer dizer, é um outro tipo de processo, né? Os que protestaram aqui contra a estátua do Borba Gato, de fato, fizeram isso de uma forma totalmente isolada, né? Não tinha um comando, não tinha uma conspiração em curso em São Paulo, que culminou com a pichação da estátua do Borba Gato aqui em São Paulo. Foi um momento diferente. Mas essa é a visão dele. Ele fala que não foi um golpe de Estado, que ele não considera que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Ele fala que chamar aquilo de tentativa de golpe, quem liderava a tentativa de golpe? Os vândalos têm que ser punidos, mas como vândalos, e não por terem tentado dar um golpe. Também compara com a invasão que teve da Câmara pelo Bruno Maranhão, que era uma liderança de movimento sem teto, de uma... não do MST, de um outro movimento, mas que invadiu a Câmara e que aquilo não foi considerado uma tentativa de golpe, sim um vandalismo. Ô, Mônica. Também totalmente diferente. Ô, Mônica, é interessante você estar destacando, a gente tem vários depoimentos hoje, como disse o Matheus, e a Mônica está destacando aí o que o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa dos governos petistas, inclusive, ele que era do Partido Comunista do Brasil, ele virou bolsonarista, Mônica? Ele se alinhou às forças bolsonaristas, né? Ele foi secretário aqui do município de São Paulo
do Ricardo Nunes, que não é uma força que a gente pode falar que é bolsonarista, mas que fez uma aliança. O vice dele é um ex-integrante da Rota, que foi escolhido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes. Então, o Aldo mudou de lado, vamos dizer assim, no plano político eleitoral, claramente, né? Então, ele fez essa defesa, é a opinião dele, mas, assim, é isso que se espera que ele diga, olha, não... Mas não é um comunista falando, é um ex-comunista falando, né, Fabiola? Vamos lá, ô Josias, em relação a esses depoimentos, você também tem acompanhado isso com muita atenção. Qual é a expectativa para essa sexta-feira, né? Estamos aí esperando, além de Hamilton Mourão falar, outros depoimentos muito importantes, como o próprio Matheus estava nos contando, que tem a ver aí com esse comandante da Marinha que vai falar logo à tarde no Supremo Tribunal Federal. Fabíola, as testemunhas de defesa, elas têm uma serventia limitada para o andamento do processo. Elas oscilam entre as excentricidades, como o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo é uma figura respeitável, ele acha que não houve tentativa de golpe, mas e daí? Qual é o peso de uma opinião do Aldo Rebelo para o andamento do processo da ação penal? Nenhum, zero. Excentricidades e inutilidades, elogio das testemunhas aos réus, isso não tem a menor importância do ponto de vista processual. Ou até peculiaridades, como essa declaração do coronel, amigo do Braga Neto, que diz que ele estava jogando vôlei na praia quando ocorria o quebra-quebra nos três poderes, nas sedes dos três poderes. Se esse depoimento fosse um filme, o título podia ser "Tocou fogo na democracia e foi jogar vôlei em Copacabana". Isso, do ponto de vista prático, as provas, as evidências colecionadas pela Polícia Federal contra o Braga Neto não serão apagadas por uma tolice como essa, um depoimento como esse. E, de fato, hoje, o que chama a atenção, no dia de hoje, é o depoimento do atual comandante da Marinha, o almirante Marco Sampaio Olsen. Ele tentou fugir disso. Ele é representado no Supremo pela Advocacia Geral da União. A AGU levou uma petição para o Alexandre Moraes, olha, ele não tem nada a acrescentar. E o Alexandre Moraes ouviu o Ministério Público e a própria defesa do Almir Garnier, que ele foi arrolado como testemunha do antecessor dele, esse comandante, ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que está bem enrolado no processo, porque o colega dele da Aeronáutica, o Batista Júnior, que comandou a Aeronáutica no governo Bolsonaro, foi muito explícito. Olha, ele colocou as tropas da Marinha à disposição do golpe do Bolsonaro. E por que a defesa do Almir Garnier está insistindo tanto nesse depoimento do Olsen? Porque o advogado, que é um sujeito experiente, o Demóstenes Torres, bom advogado, já foi senador, é senador cassado, ele é o advogado do Garnier. O que ele está dizendo? Esse comandante, o Olsen, era, na gestão do Almir Garnier, o número 2. Era o comandante de operações navais, era o homem que cuidava da hierarquia da Marinha, cuidava de... Se tinha que mobilizar a tropa, passava pela mesa dele. E esse almirante, o Olsen, ele divulgou uma carta aí no ano passado, e nessa carta ele anotou, não se sabe por que razão, mas ele anotou que não houve nenhuma movimentação de tropa com o objetivo de dar o golpe no Brasil ou com o objetivo antidemocrático. Então, o Demóstenes Torres está se apegando muito a isso, a essa carta, que foi divulgada em novembro do ano passado, e ele negou. Nessa carta ele negou que tivesse ocorrido uma mobilização para colocar em prática qualquer atividade antidemocrática com auxílio da Marinha. Agora, esse depoimento também, embora tenha essa peculiaridade, não acrescentaria muito ao processo, porque quem está julgando, o próprio Ministério Público, pode dizer, bom, o almirante Olsen está dizendo que não houve nenhuma movimentação, porque o Garnier ofereceu as tropas ao Bolsonaro, mas no final das contas, como 2 comandantes deram para trás, o Freire Gomes do Exército e o Batista Júnior da Aeronáutica disseram, não,
nós não vamos avalizar esse decreto que previa lá a anulação da vitória do Lula e uma intervenção antidemocrática. Então, se 2 comandantes deram para trás, o golpe não foi adiante. A lei prevê que tentativa de golpe já é crime. Agora, não foi necessário que o Almir Garnier acionasse as tropas que ele colocou à disposição do Bolsonaro. Então, o Olsen, o almirante Olsen, pode dizer o que disse na carta, pode repetir, e não anulará nenhuma prova reunida contra o Garnier no processo. Então, como disse, Fabiola, são muito questionáveis os depoimentos arrolados pela defesa. Eles têm uma serventia muito limitada, mesmo neste caso, em que a defesa do Garnier insiste tanto em que o atual comandante da Marinha no governo Lula, o Marcos Olsen, preste depoimento. Ainda que ele tenha que explicar essa carta que ele divulgou no ano passado, isso não vai anular o que há no processo contra o Garnier. Para quem está conosco na TV, um intervalo, a gente segue pelo YouTube, inclusive com a análise aqui da Thaís Bilenque, que está conosco no estúdio. Vamos lá, Thaís. A gente tem acompanhado com muito cuidado o que está acontecendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, porque essas declarações que estão sendo feitas por essas testemunhas muitas vezes não bate com aquelas que foram ditas pela Polícia Federal. Já vimos alguns episódios como esse. É momento de esclarecer como esse golpe foi tramado, porque, como disse Alexandre de Moraes, ele não tem dúvida de que realmente houve uma tentativa de golpe, né, Thaís? Do ponto de vista processual, o que está acontecendo agora é que o Supremo está na fase de produção de provas do processo penal e, a rigor, em tese, o que foi produzido de prova durante a investigação pela Polícia Federal e depois pela PGR serviu só para o Supremo aceitar a denúncia e tornar os réus. Agora é a produção de prova do Supremo com direito de ampla defesa, em que as defesas se manifestam, coisa que não acontecia durante a investigação. Elas apresentam contraprova, contra-argumento. Então, a rigor, o Supremo está ouvindo essas testemunhas para produzir as provas no seu amplo direito de defesa e aí julgar o mérito da acusação, da denúncia. Então, quando um comandante contradiz o outro, por isso a indignação do Alexandre de Moraes quando o Freire Gomes muda, atenua a versão que ele tinha dado para a Polícia Federal, né? Porque as provas que vão valer no julgamento, a rigor, são as provas que eles estão produzindo agora. Só que o que acontece, Fabiola, se o comandante do Exército, Freire Gomes, atenua a versão da minuta golpista da reunião e 2 dias depois, o ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, fala, não, aconteceu e aconteceu aqui, ó, desse jeito, e dá detalhes, às vezes até mais detalhados do que os obtidos pela Polícia Federal na primeira fase do processo. O que acontece é que fica instantaneamente em suspeição o relato do Freire Gomes. E daí o fato de o Bolsonaro ter ficado assistindo todo o testemunho dele, todo o relato dele com a câmera ligada, fica muito claro e explícito o motivo de uma enorme pressão que ele estava fazendo ali sobre o Freire Gomes para dar uma versão mais favorável. Então, se na segunda-feira para o Bolsonaro ficou legal, na quarta-feira ficou muito pior, porque no limite, o que o Supremo pode fazer? Botar cara a cara Freire Gomes e Batista Júnior para fazerem uma cariação e ver qual verdade lá é a mais verdadeira de todas. Muito difícil que o Supremo vá chegar a esse ponto, né? Seria escalar a temperatura e muito, mas pode acontecer. E também tem o crime de falso testemunho, que qualquer um que mentir lá no Supremo Tribunal Federal poderá vir a responder. O único réu que se saiu melhor nessa semana, que termina a sexta-feira melhor do que começou na segunda, é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, cuja participação nas reuniões foi posta em dúvida pelo Batista Júnior nesse depoimento de quarta-feira. Aí, estamos voltando para quem está conosco na TV. A gente vai juntando todo mundo agora, neste momento, fazendo a análise do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta. Você que está chegando pela TV, seja muito bem-vindo ao nosso All News. Vamos juntos até quase 13h. A Thaís estava concluindo aqui, vou só retomar esse pontinho final, né, Thaís? Você concluindo sobre a importância deste momento no Supremo Tribunal Federal. Me chamou bastante atenção você falando aí sobre a pressão do ex-presidente Jair Bolsonaro ao entrar na videoconferência e ficar lá assistindo as testemunhas. Pressiona, né? Claro que pressiona, né? Intimida, no mínimo, o Freire Gomes... Mas é um direito dele, né?
do Freire Gomes é evidente, ele é Se réu. fosse ré, pressionaria também. Você não tem a menor dúvida, Mônica, estaria... Todo mundo tá lá, mas acaba tendo uma repercussão, né? É, claro que pressiona, claro que intimida o Freire Gomes, ex-comandante do exército dele, do governo dele, falar que ele pediu apoio para um golpe com o Bolsonaro assistindo, né? Se ele tanto podia quanto estava lá fazendo o que ele podia.